Nesse vídeo nós vamos falar sobre VPN SSL. Onde nós utilizamos VPN SSL? Normalmente nós utilizamos para você liberar o acesso de algum usuário, algum colaborador externo, o acesso à sua rede interna. Então você cria uma VPN SSL, instala um client no notebook desse usuário e ele vai ter acesso ao conteúdo interno da sua rede. E você pode definir qual conteúdo interno ele vai ter acesso. É melhor do que você liberar um remote desktop, um terminal services, para ele acessar remoto, ou qualquer outro tipo de acesso que você queira liberar. Dessa maneira é bem prática e segura. Então, vou mostrar para vocês como configura. Primeiro passo, nós precisamos criar os objetos. Primeiro, criar uma subnet. Segundo, criar um usuário. Para que subnet? Nós criamos a subnet para ele dar um endereço de IP para aquele host que vai conectar remotamente. Então, eu vou aqui em Configuration, Object, Address. Vou em Adicionar e aí eu crio uma subnet chamada VPN SSL. Criou uma subnet só para VPN. Depois eu preciso criar um usuário. Então nós vamos aqui no User, Adicionar, e vou criar um usuário chamado Caio com a senha 1234. Ok. Pronto. Agora eu já tenho um usuário. Eu posso também criar um grupo chamado VPN SSL e jogar o usuário Caio lá para dentro desse grupo. Porque aí, quando eu criar a regra, eu crio por grupo e não por usuário. Porque se você tiver 20, 30, 50 ou 100 usuários, você não vai criar um túnel para cada usuário, né? Você cria para o grupo. Então, criei aqui o grupo, o usuário, e agora eu vou criar o meu túnel. Então eu vou em VPN, eu vou em SSL VPN, adicionar, e agora eu preciso criar meu túnel. Então, vou criar ele chamado acesso aos colaboradores. Qual é a zona que ele faz parte? Por que eu preciso configurar uma zona? Porque depois eu preciso configurar regras de firewall entre redes diferentes. Então eu posso dizer que quem vem da VPN SSL, da zona SSL VPN, pode acessar o conteúdo da LAN 1 ou o conteúdo da DMZ ou somente um servidor em específico da minha rede, que ele só vai ter acesso a conteúdos específicos. Então, zona SSL VPN. Aqui embaixo, quais são os grupos ou usuários que têm acesso? No caso, ou eu iria selecionar os usuários, ou eu já logo seleciono um grupo, que é bem mais prático. Então, selecionei o grupo VPN SSL. E agora embaixo, eu configuro as redes. Antes de falar das redes, vou cancelar só para mostrar uma outra coisa importante para vocês aqui. Nos usuários, eu criei um usuário chamado Caio aqui, local. Mas eu posso buscar um grupo de usuários da minha base do Active Directory também. Então, se você criou um grupo de usuários lá que já tem acesso a VPN e ele já tem um usuário e senha, você pode utilizar essa base remota. Agora nós voltamos lá no SSL VPN, adicionar, então colocamos lá acesso colaboradores, SSL VPN. Aqui eu tenho um checkbox escrito Enable Network Extension, ou seja, Full Tunnel Mode. Se eu habilitar isso e habilitar o de baixo, que seria Force All Client Traffic to Enter SSL VPN Tunnel, quer dizer que todo o tráfego que passar pelo túnel VPN, ele vai sair sempre pelo nosso firewall. Ou seja, se eu estou com o meu notebook remotamente, conecto via VPN no firewall e tentar acessar a internet, ele vai jogar o tráfego para o meu servidor de VPN lá para o meu firewall e o firewall vai sair pela internet. Então ele não sai pela internet local, ele sai pela internet do firewall. Qual é a vantagem de fazer isso? Filtro web, ou seja, você consegue bloquear o Facebook, YouTube, também para quem estiver na VPN. Desvantagem, você vai consumir o tráfego da sua matriz, do seu firewall local para acesso de alguém remoto.
Então, as suas vantagens e desvantagens, você tem que analisar de acordo com o seu ambiente, se você vai ativar ou não. Se você tiver bastante link e realmente você precisa de filtros de Facebook para quem estiver na VPN, você pode ativar. Se não, você utiliza a sua internet local. Eu preciso habilitar então a regra do Full Tunnel Mode, ou seja, ele precisa criar um túnel VPN. Não habilito para o tráfego sair pela VPN. Eu posso habilitar a funcionalidade NetBIOS Broadcast, ou seja, eu posso dar um broadcast através do meu cliente VPN. Hoje em dia é muito incomum utilizar isso, só se você realmente tiver alguma aplicação que você ainda precise do tráfego NetBIOS, mas hoje por DNS você consegue fazer um mapeamento de todas as aplicações, ou pelo menos as mais comuns e mais modernas. Então, a seu critério, se você vai habilitar realmente o broadcast de NetBIOS. Qual o IP que eu vou assinalar na minha VPN SSL? Então eu vou escolher VPN SSL. Qual o meu servidor de DNS que eu vou escolher? Eu posso escolher o ZyWall, ou seja, o meu firewall. Eu posso escolher um User Defined, ou seja, eu posso escolher meu Active Directory como DNS. Ou seja, ele vai conectar via VPN e vai usar o meu AD como servidor de DNS. Para que isso? Por exemplo, ele pode conectar na caixa postal de e-mails dele como se ele estivesse na rede local. Então ele conectou na VPN, ele vai abrir o Outlook dele e ele já vai sincronizar os e-mails como se ele estivesse na rede local. Por quê? Ele já fechou o túnel, ele já tem acesso à rede local e ele vai ter acesso ao servidor DNS, resolvendo os nomes para ele como se ele estivesse dentro da rede local. Então, você vai escolher como você vai trabalhar. No nosso caso, eu vou colocar o ZyWall como firewall. O meu servidor DNS vai ser o ZyWall. Eu posso configurar um DNS secundário ou um servidor Wings. E aqui embaixo eu tenho como dizer quais as redes que ele vai criar rota. Não necessariamente significa que ele vai ter acesso, ele só vai criar a rota para acesso a essas redes. Depois eu posso ir lá no firewall e liberar ou não acesso às redes que eu quiser. Então eu posso ter acesso à minha LAN 1 ou LAN 2. Eu posso ter acesso às meus endereços, minhas subnets. É só eu dar um OK. Dado o OK, agora a gente só precisa instalar o cliente. Onde a gente acha o cliente? Você pode baixar aqui direto da página, ó, Download VPN Client. Ele vai te direcionar para o link de download. Então você baixa aqui, ó, você tem a versão para macOS ou para Windows. Então fazemos o download. E nós iniciamos a instalação dele. Então, Next. Como eu já tenho instalado, eu posso escolher reparar ou modificar. Se você fizer uma instalação nova, é só Next, Next, Finish. Então você seleciona o Secure Extender e instalar. Pronto. Depois da instalação, você reinicia a máquina. Após você reiniciar a máquina, é só abrir agora o cliente da VPN. Então, Secure Extender. Nós vamos colocar o endereço do nosso firewall aqui para teste. 192.168.100.122. Username K e a senha 1234. Pronto, conectado. Como eu fiz um teste local, a conexão é rápida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar em um outro firewall que está na nuvem, só para vocês verem como funciona. E depois é só clicar em conectar. Então eu acessei um laboratório remoto, onde tem um Active Directory com o Single Sign-On configurado e conectado. Só para vocês verem
confirmarem como é que funciona o acesso remoto via VPN SSL. É bem simples de configurar e de se manter. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito da configuração da VPN SSL, entre em contato conosco. Só abrir um chamado no nosso portal de suporte, é suporte.zyxel.com.br. Deixe a sua dúvida e a gente vai conversar com vocês, entrar em contato e ver como que a gente pode solucionar, ok? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. We're Zyxel, and we're your networking ally.